Meu bem que saiu. Boa tarde. Vamos entrando, eu vou pôr um filtro aqui. Gente, me avisa se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Pra gente ir começando, enquanto vamos esperar o pessoal entrar. Acho que sim. Ai, gente, então vamos lá para mais uma live. Primeiramente, boa tarde. Ai, que bom. Boa tarde, Débora. Vamos aí para mais uma live. Hoje, quarta-feira. Coisa boa. Vou falar, gente, hoje para vocês os 10 maiores erros que a gente tem ao praticar a higiene natural. Eu anotei eles aqui para não me perder. Enquanto o pessoal vai entrando aí, boa tarde a todas. Gente, tô muito animada com a nossa aula. Finalmente saiu. Tá pra sair. Vou falar mais da aula mais pra frente, então vamos lá. Então, gente, quais são os primeiros... Boa tarde, Má. Quais são os 10 maiores erros que a gente tem ao praticar a higiene natural? O primeiro é enrolar para começar. A gente descobre a higiene natural, a gente estuda um pouquinho, fala, nossa, que interessante, vamos começar, tal, mas acho que eu não tô meio pronta, não sei, tô meio... tem tanta coisa acontecendo na minha vida, não sei o que, vamos deixar quem sabe depois. E aí você vai enrolando, né? Vamos tentar semana que vem. Aí passa mais uma semana. Não, começou a nascer um dente, ou sei lá, vamos deixar pra depois, a hora que tiver mais tranquila, já passa mais um mês. Não sei, agora começou a introdução alimentar, não sei, não tá legal, não tô me sentindo bem, não sei o que, blá blá blá. E vai. E aí a gente vai enrolando, a hora que vê, nosso filho tá com 2 anos. Então não enrolem para começar a higiene natural. Se você descobrir, você tá com o bebê, independente da idade que seu bebê tenha, estude e comece mesmo que de passos pequenos, nem que seja só a sua cabeça mudando a sua observação, a sua consciência. Mas dê passos, tá? Vai indo aos poucos, que quanto mais a gente enrola, mais difícil tende a ficar. E mais difícil é não só para a criança, mas para a gente também introduzir esse novo hábito na nossa vida. Quando eu falo, gente, a melhor época para começar é assim, desde o nascimento, desde o quanto antes, porque isso já vira hábito na nossa rotina, né? Não tô falando de quem já conheceu a higiene natural depois. Eu digo, se você tá conhecendo agora, tá grávida, tá com um bebezinho, comece agora, já. Que vai ser muito mais tranquilo, porque vira vida normal. É o único aprendizado que a criança tem, né? Ela não teve o aprendizado de fazer o cocô na fralda, por mais que tenha, né? Eu falo, não existe, eu vou falar ainda, que é um dos próximos erros, né? Então, assim, a gente não vai pegar todos os xixis e todos os cocôs, mas o aprendizado da criança é que existe esse aprendizado de usar o banheiro, então é diferente, tá? Então, qual que é o segundo maior erro na higiene natural? É levar nas coxas, ou é ser meio que inconsistente. Isso acontece muito. Pratica higiene natural, mas aí decide fazer um dia, aí fica uns 3, 4 dias sem fazer, aí de repente pega e aí desencana, e aí, sei lá, só não sei o que. E aí é uma dinâmica totalmente inconsistente. Então não existe o ritmo, não existe um padrão, você não conhece, você não entra na sincronia com seu filho também. Então, assim, seja consistente, mesmo que você decida ir aos poucos, seja consistente nas suas ações. Que é... Deixa eu ver aqui. O próximo. É que a gente precisa entender que você não precisa praticar o tempo todo, não precisa ser total, todo o tempo todo, mas assim, consistência. Quanto mais consistente você for, então de repente só o xixi de acordar, só os cocôs, não tem problema se o resto do dia não for, mas já cria uma rotina, por exemplo, só o acordar, só os cocôs, já vai tendo uma consistência maior. Ou de repente só final de semana. Então, sim, isso já cria uma consistência, mesmo que seja poucos, né? Tá, eu trabalho, não tem como, então tudo bem, mas você pode praticar enquanto você tá com a sua criança, antes de ir pra creche, depois de buscar da creche. Então, você trazer essa consistência, isso faz diferença.
3. Achar que o bebê precisa dar sinais, principalmente o tempo inteiro, pra higiene natural dar certo. Esse é um grande mito. Eu tenho que saber, né? Meu bebê tem que dar. Eu tenho que primeiro estar observando meu bebê o tempo todo pra ver um sinal. E outro, meu bebê vai dar sinal o tempo todo quando ele quiser fazer xixi, quando quiser fazer cocô. E não funciona assim. Principalmente com xixi, os sinais acabam sendo muito sutis. E principalmente aí depois dos 3 meses, a maioria desaparece. Então é muito comum as pessoas virem e falar, eu não vejo sinais. É porque às vezes realmente não tem sinal algum ou é muito sutil. Então, sim, você não precisa ficar contando com os sinais. Eu explico isso, né? Eu falo, existe 4 caminhos para a hora do banheiro. O sinal é só um deles. Então, você pode usar outras formas de saber que seu bebê precisa ir ao banheiro, né? Usando os momentos de transição. Então, ao acordar, né? Todo ser humano, todo animal faz xixi ao acordar. Então, seu filho também vai fazer. Se for um recém-nascido, ele vai fazer cocô. Quando tira do cadeirão, quando tira do sling, quando tira do carro, sempre nesses momentos de transição, antes de colocar em algum lugar ou depois de tirar em algum lugar, normalmente tem um xixizinho pra fazer. Então a gente aproveita essas oportunidades. E a outra é o timing natural do seu bebê, né? Então, por exemplo, você sabe que 5 minutos depois de acordar ele faz o xixi, costuma fazer xixi. Ou uns 15 minutos depois de mamar ele faz cocô, faz xixi. Então você começa a conhecer mais o tempo do seu filho, de enquanto em quanto tempo mais ou menos ele faz xixi. Porque isso existe muito um erro, né? A gente fica esperando os sinais ou a gente fica levando muito. E aí o que acontece? A gente não sabe quanto tempo o nosso filho faz xixi. A gente leva a cada 15 minutos, de repente, mas ele demora às vezes 30 minutos, 40 minutos para fazer um xixi. Então a gente entender mais ou menos como que funciona o timing do nosso bebê faz total diferença pra gente estar em sincronia. E a outra forma de saber que o bebê precisa ir ao banheiro é a intuição, né? Então a gente está conectado com o bebê, só que a intuição a gente só se desenvolve, primeiro, aprendendo sobre a higiene natural, e outra, realmente conhecendo o nosso bebê, entrando em sincronia, sabendo mais ou menos o ritmo dele, os padrões dele. E então vamos para o nosso próximo. 4. Achar que o nosso bebê não pode usar fralda. Esse é muito recorrente. Pratica higiene natural, acha que tem que estar sem fralda. E não é assim que funciona. A gente usa fralda, mas a gente usa a fralda como uma proteção, né? Como realmente a nossa aliada aí para quando a gente não pode não pode atender, quando a gente tá muito ocupada, quando a gente não percebe, quando a gente tá cansado, ou simplesmente quando a gente tá com preguiça, sei lá, né? Às vezes a recém-nascida é tanto, né? Que, deixa eu descansar um pouco, deixa ela fazer xixi na fralda, não tem problema, tá? Então, assim, a gente usa a fralda como a nossa aliada, só que nossa cabeça muda, a nossa percepção sobre isso, é um paradigma diferente, que a gente enxerga a fralda realmente como uma aliada e não como um banheiro 24 horas, não como um banheiro ambulante, um banheiro exclusivo do nosso filho, né? O banheiro, é o potinho, é a pia, é o vaso, é o matinho. É a fralda também quando precisar, mas a fralda não é o banheiro único do nosso bebê. Ele vai aprender de uma outra forma, ele vai ser atendido de uma outra forma que não exclusivamente pela fralda. Mas a fralda tá lá pra nos ajudar, porque afinal vida moderna, né, gente? Vamos nessa. Outro erro, 5º erro. Tentar ser perfeita. Tentar pegar todos os xixis, todos os cocôs e fazer a sua vida girar em torno do xixi e do cocô. Isso acontece muito, principalmente quando a gente ainda tá no início, tá tentando entender e tal, e a gente oferece demais, é sempre cocô, tudo é cocô, acho que qualquer irritação é cocô, não sei o que, é cocô, é xixi. E aí a nossa vida gira em torno do banheiro. E calma, gente, existem muitas outras demandas, existem muitas outras necessidades por aí. E aí acontece muito também a gente fazer essa vida girar em torno do cocô, mas é que a gente acaba ficando depois muito em cima do nosso filho, né? Tava falando do bebezinho, mas conforme ele vai crescer, a gente vai começando a ficar muito em cima do cocô, né? Tudo é o banheiro o tempo todo. Aí você fica perguntando pra ele o tempo todo se ele precisa fazer xixi, se ele precisa fazer cocô. Quer fazer xixi, filho? Você quer fazer xixi? E fica perguntando, e fica elogiando muito bem, fez xixi, parabéns, não sei o quê. E tentando controlar o xixi e o cocô do seu filho. Então, assim, relaxa. Não existe perfeição, não existe controle aqui. Vai ter erro, vai ter acerto, vai ter altos, vai ter baixos. Higiene natural tem altos e baixos, então vai ter fase que vocês vão estar fluindo super bem e vai ter fase que vocês vão estar super ruim, não vão pegar nenhum xixi, não vão pegar nenhum cocô. Então, é assim. E se você tentar ser perfeita, tentar pegar todos os xixis, vai dar zica, seu filho vai resistir, você vai se frustrar e não vai ser legal. Então, não tente ser perfeita. Na maternidade não existe essa perfeição, né? Qual que é o nosso 6º erro? Eu já falei esse, né? Que você pode praticar de forma parcial e ter sucesso. Então, você não precisa praticar o tempo todo. Mas,
com a consistência, você pode ter sucesso só pegando xixi, só pegando cocô, só fazendo de final de semana, mas você pode ter sucesso, você já vai colher os benefícios, tá bom? Na verdade, gente, sendo sincera, as famílias que têm mais sucesso são as famílias que decidem praticar de forma parcial, porque existe não é uma coisa pesada, ela consegue levar com forma mais tranquila. Às vezes a gente quer, como eu disse, tentar ser perfeita e praticar o tempo todo, e aí a gente acaba exagerando na nossa atenção, no quanto a gente oferece. Então, se a gente às vezes praticar, vou pegar um xixi, vou pegar aquele lá, vou praticar de forma mais tranquila, tende a fluir melhor. O 7º erro, retornar ao trabalho sem ter um plano. Isso acontece muito, as mães retornam ao trabalho e acabam desistindo da higiene natural. E o que eu falo, é muito possível você praticar a higiene natural enquanto trabalha. Mas a gente vai ter um plano, vai ter uma consistência. Quando que você vai oferecer ao acordar? Você vai oferecer antes de deixar na creche? De repente, quando você estiver lá na creche ou na escolinha, você vai oferecer também? E vai oferecer na hora de pegar, vai oferecer antes de dormir, enfim. Nos momentos que você tiver, você vai oferecer, vai ter consistência nesses momentos, né? Então, assim, é tranquilo, como eu disse, praticar enquanto você trabalhando, mesmo assim, seja com babá, seja na creche. Mas a gente precisa ter um plano e saber e ter consistência nesses outros horários, porque é capaz de a gente deixar, como sempre, a gente vai deixando as coisas, tá difícil, deixa pra lá, e aí a gente se embola todo. Obrigada pelas dicas maravilhosas, sou mãe pela 2ª vez e decidi praticar. Comecei a usar bacil com o bebê com 4 dias. Gratidão pelo relato. Ai, bom demais, né? Eu adoro essas mães de segunda viagem. É uma diferença, né? É totalmente diferente. Obrigada. 8º erro que as pessoas cometem, né, na higiene natural. Não buscar suporte. Então, gente, a higiene natural não é algo que é comum hoje em dia, né? A gente tá resgatando isso aí. Mas a gente perdeu esse conhecimento, essa prática aí com o uso das fraldas da forma indiscriminada que a gente tem usando, principalmente com as fraldas descartáveis. Então, assim, provavelmente a sua mãe não praticou com você, provavelmente a sua avó não praticou com a sua mãe. Talvez a sua bisavó possa, talvez, ter praticado. Mas assim, você não conhece provavelmente ninguém perto de você que pratica higiene natural. Então não é uma coisa que tá aí na nossa rotina, né? Então é importante que você busque suporte. A gente tem o nosso grupo no Telegram, tem o grupo no Facebook, tem vários grupos no Facebook, tem o nosso grupo mensal, né? Todo mês a gente tem um grupo de suporte online, com tira dúvidas, como se fosse uma roda de conversa mesmo, mas online. Então, assim, busque apoio. Vem conversar comigo, converse com outras famílias praticantes. Você tá em contato com outras pessoas que também praticam e entendem os desafios, faz ficar mais fácil. Porque, como eu disse, tem altos e baixos. Então, tem hora que vai estar difícil, mas você entender e ouvir outras pessoas que já passaram pelo mesmo, sabe? Parecido, e tem experiência, fica mais fácil da gente superar os desafios e levar a prática com mais tranquilidade. Eu falo, gente, higiene natural, ele é instintivo, é intuitivo, mas como que a gente desenvolve a intuição, né? É normalmente quando a gente tem mais experiência com aquilo, né? Nas comunidades que a higiene natural ela é intrínseca, né? É o que é natural mesmo. O que acontece? Sua mãe praticou com você. Você viu outras pessoas praticando, você viu o irmãozinho, talvez você tenha praticado com a sua irmãzinha. Assim, é algo que é comum, né? Mas o que acontece? A gente às vezes não tem nem contato com o bebê, né? Eu nunca tinha... Eu peguei minha irmãzinha uma vez no colo, a gente morava longe, né? Então eu peguei poucas vezes um bebê no colo. Então eu já não sabia, né, nem como segurar o neném. Imagina posicionar, né? Agora, se você já tem contato com o bebê, já lavou o bebê, já deu banho no bebê, já trocou o bebê, já teve mais contato com alguns bebês, já é fácil fazer isso, né? Trocar já é algo mais instintivo, você já entende a comunicação do bebê, e com o pinico é a mesma coisa. Por isso que famílias que que já praticaram higiene natural com o primeiro filho e têm outros filhos, falam que fica mais fácil. Você percebe melhor os sinais, você entende melhor, porque aquilo já é mais conhecido pra você. Então a higiene natural não é o que tá aí disponível pra gente, né? A gente não tem esse conhecimento, então a gente precisa estudar pra ter esse conhecimento e saber o que fazer. Tenho 4 dúvidas aqui. Pode? Claro. Então, aí nisso eu vou entrar no nosso 9º erro, que é sair improvisando.
né? A gente não estudar, não se aprofundar, não entender direito, achar que pode ir só no instinto, só no não sei o quê, e aí a gente se dá mal. O que acontece, a gente acaba às vezes oferecendo demais, e aí o que acontece? A gente vai levando assim nas coxas, meio que não sabe o que tá fazendo, vai no instinto, não sei o quê, e aí com 1 ano a gente tem uma regressão terrível, a criança quer independência, a gente não sabe o que fazer, e aí é o que muitas vezes acontece, que o bebê vai ficando maior, e aí ele acaba voltando a fazer cocô na fralda, porque os pais não sabem lidar com a necessidade de autonomia e independência da criança. Então assim, a gente precisa saber o que tá fazendo, né? Quando a gente tá com um recém-nascido, quase toda vez que você posicionar, ele vai ter um xixi, um cocô pra fazer, sabe? Mas se a gente não entende esse processo, essa dinâmica da rotina, de quando levar o bebê, de como funciona isso, a gente vai oferecendo demais, vai ter a regressão e a gente não vai entender de fato quando levar o nosso bebê no banheiro. Quando a gente entende a dinâmica, entende realmente como funciona, não importa a idade do nosso bebê, a gente se adapta para a idade dele, para as preferências dele. Então assim, não saia improvisando, estuda, a gente tem muito material gratuito aqui. Então assim, aproveita, para quem tá com recém-nascido, vem comigo na aula, porque eu vou te dizer de forma prática como fazer. Eu não vou falar sobre as questões que a gente já sempre fala aqui, eu vou falar de forma prática mesmo, assim, vou dar dica de roupa, vou dar dica de fralda, vou dar dica de pinico, vou dar dica de acessório, sabe? Vou te mostrar as posições, várias fotos de posição, vários vídeos posicionando, você entendendo o processo do bebê, quanto tempo ele fica lá, como saber que já deu tempo, já tá na hora de tirar isso, você vai ver, né, na prática. Porque o que acontece? Tudo isso vai ser com a prática que você vai sacando, mas se você começar a ver outros bebês fazendo o mesmo, já fica mais tranquilo, como eu tava dizendo pra vocês, né? Então assim, não improvisem, busque apoio se você precisar, tire suas dúvidas e comece. Qual que é o nosso 10º erro, gente? Não tirar tempo para conhecer o bebê antes de começar a praticar. E isso faz total diferença. Tem gente que não gosta de observar o bebê, acha que já tem que sair oferecendo, mas muitas vezes você, não tá segura de posicionar o bebê. 2, você não sabe nem quando que ele precisa ir ao banheiro, né? Ou às vezes você acha que é o tempo todo, porque ele dá toda irritação. Então você fica totalmente alheio e vai oferecendo e vai indo na sorte, como eu tava falando pra vocês. Mas você não entende a dinâmica. Então, você tirar um tempo antes, né? Se você quiser começar desde o nascimento, bom, você tem que, desde o nascimento mesmo, pegar o mecônio, né? Você tem que estudar bastante antes. E aí você vai praticando e conhecendo. Mas se você já tá com o bebê aí nascido, tira um tempo antes pra conhecer ele. Você não precisa observar o seu bebê pelado. Pode ser com uma fraldinha de pano, pode ser com a fralda descartável, de repente com uma fraldinha mesmo, um paninho dentro, só pra você sentir o molhado. Pra você ir conhecendo os padrões do seu filho. Entender quando que ele costuma fazer xixi, se ele realmente dá algum sinal antes de fazer xixi, se ele se mostra algum tipo de irritação, como que funciona esse processo, qual que são os padrões dele, né? Ah, ele faz cocô quando mama, ele faz cocô depois que mama, depois de uns 15 minutos que mama, ou ele fica irritado depois de 20 minutos de mamar e eu sei que é xixi. Se você não tá ligado, não tá observando, você não vai saber esses padrões. Quando eu comecei a praticar, ninguém me falou que eu tinha que observar o meu bebê antes. Sei o que aconteceu, eu não sabia. Não sabia. Bom, tinha o acordar, que é o básico, né? O acordar, mas durante o dia eu não sabia quando oferecer. E aí muitas vezes eu oferecia, ela não queria, e aí eu já não tava muito segura ali, aí tinha gente ainda, eu ficava naquela situação, ai, não sei o que eu tô fazendo. Então, assim, se você sabe quando oferecer, já conhece um pouco mais os padrões do seu filho, você vai ter mais segurança. Com mais segurança vai ficar mais fácil de você lidar com o processo. Então, tire um tempo, tire uma semana para ir conhecendo. Se você já se sentir segura de ir posicionando, tudo bem, mas você pode ir observando ele. Você pode posicionar de fralda, de repente, quando você perceber que ele quer fazer cocô, mas você tá insegura de tirar a fralda e pôr no potinho, de repente. Você pode simplesmente posicionar na fralda, de repente só dar uma soltadinha ou não, mas só pra você sentir a posição, pra você sentir mais firmeza, pra você estar mais tranquila, sabe? E aí, aos poucos, você vai dando passo. De repente, você solta a fraldinha. E aí, você vai se sentindo, não, tô entendendo como que funciona essa dinâmica. Bebê geme muito durante a noite, dando sinais que tem xixi e cocô. Às vezes acorda, as outras não. Devo posicionar? Depende. Ele fica irritado, muito irritado no sono, né? Ele geme e ele volta a dormir e ele continua dormindo bem? Como que funciona, né? Ele acorda extremamente irritado? Ou ele... Porque muitas vezes ele tem um sinal de xixi e cocô, realmente tá bem irritado. O que você pode fazer é posicionar
dá o peito e ele volta a dormir. Mas muitas vezes é isso que você vai sentir. Às vezes você vai posicionar ele na hora que acorda e ele vai ficar nervoso. Às vezes ele só vai aceitar mamando, por exemplo. Mas é uma coisa que você vai sentindo, se vai funcionar, aí se vai dar mais sono. Porque tem bebê que você não mexe, ele volta a dormir e dorme super bem. Mas tem bebê que se você não mexe, ele vai acordar daqui 30 minutos puto. E aí não vai ter nada que você faça pra acalmar aquele bebê. Então, é isso que eu tô falando. Você vai ter que ir observando como que funciona a dinâmica, né? Será que isso, qual é a frequência que isso acontece? Pra aí você saber se você age ou não e como age. E aí é a intuição. É esse que a gente vai trabalhar, a intuição. De você saber se deve ou não posicionar. Quando eu era bebezinha aqui, eu posicionei até uns 3 meses, gente. Ela acordava, eu posicionava porque tinha cocô, tinha xixi e ela não dormia depois. E aí começou a diminuir esse cocô, começou a vir um cocô só às 5 da manhã, umas 4h30, 5 da manhã. E aí eu posicionava nessa hora, e aí dava mamar e ela voltava a dormir por mais um tempão. Então, se eu não pegasse aquele cocô às 4 da manhã, ela ia fazer na fralda, e aí virar zica, ia sujar tudo, ia ser aquele desastre. E aí depois ninguém mais dormia. Então, assim, é de sentir. Se você às vezes posicionar, vai ser um estresse, ninguém vai dormir. Então, sente aí, né? E lembra, se você for fazer de madrugada, no início da manhã, não saia do quarto. Fica lá no quarto, tem um potinho, tem uma bacia do lado da cama. Ache uma forma que você possa ficar ali mesmo, deixar aquele bebê quentinho. Se você sair, você vai acordar mais, o seu bebê vai acordar, vai esfriar o seu bebê, ele vai ficar desconfortável. Então tenta fazer tudo ali do ladinho da cama, tenha tudo ali perto, porque você passa a fazer sem acordar. Evita ligar a luz do abajur, tenta o mínimo assim de luz possível, que vai ser bem mais tranquilo. Vou deixar salva a live, sim. A minha bebê às vezes dormita quando seguro na posição correta. Ela sempre faz cocô mamando e depois de mamar. É normal. Tem bebês que acabam fazendo isso mesmo, viu? Então, assim, pode dar mamando, oferece a posição mamando. E aí, o que eu indico pra quem costuma ter regurgitar ou vomitar é você fazer a posição inclinada. Tem nos meus destaques umas fotos da posição inclinada, que é você simplesmente, ao invés de estar na clássica, eu tô sem bebê aqui. Eu tenho um gato, eu acho que eu não vou pegar ele pra mostrar pra vocês, né? Mas depois... eu vou mostrar. Essa aqui é a posição clássica, né? O bebê tá aqui. A posição inclinada, você vai simplesmente deixar ele aqui e vai segurar na perninha, assim. Com um potinho no colo, né? Deitadinho, assim. Lógico, ele não é um bebê, não é tão confortável, né? Mas você dá bastante suporte pro bebê e a cabecinha vai ficar aqui no cotovelo, tá? E costuma diminuir o refluxo. Ou o que você pode fazer é a posição reclinada. Eu tenho nos destaques falando só sobre isso, sobre o vômito, inclusive. Que é você deixar na posição clássica, mas você vai estar mais deitada. Eu vou postar uma foto nos meus stories depois de um artigo, foi até científico, da África, né? De uma comunidade que pratica a higiene natural lá, né? E as mães, elas oferecem o xixi pros bebês quando eles estão deitados. Ela oferece na perna, assim. E eles ficam reclinados na perna da mãe. Então, é uma possibilidade também. Eu vou postar a foto pra vocês verem, né? E é uma possibilidade por causa dessa questão da pressão abdominal. Então, assim, depois de um tempo isso acaba diminuindo. E aí você pode voltar pra posição clássica. E lembra, às vezes só de você deixar de repente sentadinho, tem um piniquinho, um potinho que você possa deixar no seu colo e apoiar o bebê e só dar o suporte pra perninha sem levantar muito a perninha, costuma ajudar. Mas tem bebês que só de ficar retinho assim com a perna, mesmo que seja em 90 graus, acabam regurgitando. Então tenta fazer a reclinada ou a inclinada. Meu esposo perguntou se o bebê pode associar o TT sempre que precisa fazer cocô. Não. O TT ajuda ele a relaxar, né? E ajuda no reflexo gastrocólico, então não vai associar. Daqui a pouco ele não vai mais precisar desse TT pra fazer o cocô, tá? Aqui a gente muitas vezes teve que ser assim, mas acho que antes de acabar a esterogestação ela já fazia o cocô depois de mamar, né? Não precisava fazer mamando.
E o xixi, só às vezes que tá muito irritada ou algo assim que acordou de madrugada, ela quer fazer xixi e precisa, e aí, mas normalmente de madrugada assim, ela não aceita muito. Minha bebê de 24 dias fica muito irritada e vermelha quando quer fazer cocô. Eu quase sempre consigo pegar, mas ela faz várias vezes por dia. É normal. É normal. Quanto mais você conseguir pegar, tende a diminuir a quantidade. Então, oferece ao acordar, né? Depois da mamada. Costumam ser os momentos mais fáceis para pegar um cocô. Na aula de recém-nascido, eu falo tudo isso com mais detalhes. Pega o gato. Ai, agora que eu vi os comentários. Cadê o rabo do gato? O gato não tem rabo, esse gato nasceu sem rabo. É meio modelo. Eu estava inclinando ela, mas achei que estava errado. Não tá errado não, tá? Gostei, pois bloqueei o arroto. Já o xixi não consegui ainda, está na sorte. Vou pesquisar no seu destaque. O xixi, gente, o mais fácil, principalmente com o bebezinho, é o ao acordar. Mas é naquele... Você sabe que ele tá pra acordar da soneca, que ele tá naquele... mexendo, remexendo, mas ele ainda não tá acordado, não tá chorando. Então evita deixar ele chorar logo que acorda, né? Porque muitas famílias, vou esperar ele chorar, ele tem que me chamar... né? Eu não vou lá pegar ele logo que ele acorda. Mas é normalmente nesse remexinho, logo que ele tá acordando, que eles costumam fazer o xixi. E às vezes você demora muito, ou ele já fez o xixi na fralda, ou ele vai ficar bem nervoso, vai querer mamar. Então, é naquele remexinho, assim, né? Que você sabe que ele vai acordar, mas ele ainda tá acordando. Como sei quando devo finalizar o momento da higiene natural? Meu bebê tem 25 dias e chora bastante estando na posição. Eu te recomendo fazer a nossa aula antes de pensar em desistir. Porque eu falo sobre essa questão do choro na posição. O choro pode ser por vários motivos, mas é comum o recém-nascido chorar. Mas você precisa sentir se ele tá chorando demais, talvez tenha que mudar a posição, talvez ele esteja com frio, talvez ele não esteja se sentindo muito segura, talvez você esteja se sentindo insegura e desconfortável, e aí você fica tensa na hora de segurar. Então... eu recomendo que você faça a aula e aí depois veja. E aí sim, se não estiver fluindo, se você não conseguir nem pegar nos momentos oportunos que eu vou falar pra vocês na aula, aí pensa, não tem importância. Se não estiver rolando, se tiver difícil pra você, gente, não tem problema, deixa. E aí uma hora você pensa em desfraldar, tá? Mas só de você mudar a sua percepção, com o tempo, às vezes flui depois, né? Muitas pessoas têm dificuldade logo no início, mas depois de 4 meses funciona. Ou depois que começa a introdução alimentar funciona. Então, assim, não tenham... não se sintam mal se não funcionar pra vocês, tá, gente? Quais recomendações para bebê com 16 meses? Dá tempo de iniciar? Sim, aí a gente já começa um processo lento de desfraude, né? Um processo, na verdade, de aprendizado ao banheiro. Não é um processo de desfraude, é de aprendizado ao banheiro. E aí eu tenho um grupo de desfraude que eu dou todas essas recomendações, né? Não é lá já dá pra, aquilo que eu falo já dá pra começar um aprendizado com bebês a partir de 1 ano, né? Que é simplesmente sobre o aprendizado ao banheiro. A gente não vai visar o desfraude, mas introduzir esse banheiro aos poucos para ele entendendo a dinâmica do banheiro. Então dá para começar independente da idade. Só vai mudar como que a gente vai abordar, porque um bebê de 16 meses, gente, ele já tá há 16 meses fazendo xixi e cocô na fralda, né? Foi assim que ele aprendeu por 16 meses, pela vida inteira dele. Então é um trabalho que a gente vai ter que ensinar um novo caminho para ele, né? Porque eu falo, gente, a gente tá ensinando para os nossos filhos tudo, em todo momento da nossa vida, em todo momento do dia, a gente tá ensinando algo para os nossos filhos, querendo a gente ou não. Então, quando se trata de higiene natural, né, de xixi e cocô, é a mesma coisa. A gente tá ensinando para ele que ele faz xixi e cocô na fralda, ou que ele faz xixi e cocô no pinico, no vaso, na fralda também, se precisar, mas que ele é atendido, que existe uma outra forma de fazer xixi e cocô, né? E aí vai ficando mais fácil. Agora, com 16 meses, ele aprendeu que é só na fralda. Então, a gente tem que ter paciência para ensinar que existe um novo caminho. Mas o xixi, ao acordar, é o principal. Quer começar? Começa com o xixi ao acordar. Viu que seu filho tá acordando? Leva lá, filho, vem cá, senta no piniquinho com ele. Ainda tá meio grogue do sono, eles costumam aceitar melhor. Senta no piniquinho. Você pode, antes, se você quiser mostrar o piniquinho pra ele, falar pra ele sentar e tal. Mas
da manhã é o que é mais tranquilo pra começar. E começa a observar seu filho pra você conhecer os padrões dele. Começa a perceber se ele faz cocô, por exemplo, depois de almoçar, depois de jantar. Porque aí você também pode oferecer pra ele sentar no piniquinho depois do almoço, depois da janta, se ele costuma fazer cocô nesse horário. A fralda de pano auxilia na higiene natural? Dá pra usar com o mês? Sim, com recém-nascido, eu não sei se todas as fraldas de pano cabem, né? Aí você tem que comprar uma mais específica ou fazer o estilo sumô, que eu sempre falo aqui. Mas ajuda muito na higiene natural porque mantém a consciência corporal do bebê, né? A fralda descartável, ela impede que o bebê sinta que tá molhado, a fralda de pano mantém isso. Tem uns absorventes que são toque seco, né? Então, eu prefiro os de toque molhado pra manter essa consciência do bebê. E ajuda demais. E a higiene natural ajuda nas fraldas de pano, porque você não vai ter que lavar a fralda de cocô uma vez ou outra só. Então, assim, só benefício. Aqui a gente só usa fralda de pano. Usou por muito tempo fralda descartável, mas aí quando eu entendi a dinâmica, assim, da higiene natural mesmo, aí a maior parte foi fralda de pano. E agora ela só usa fralda pra dormir e usa fralda de pano pra dormir, assim. E é muito bom. Nossa, eu sei lá, eu conto nas mãos quantas fraldas de cocô eu tive que lavar. Tem acontecido de eu levar ela na privada, ela fica irritadinha, eu tiro e quando chega no trocador ela faz o xixi. Tem 3 meses. Comecei a HN por volta de 1 mês, mas preciso observar mais ela. Muitas vezes o que acontece é, a gente tá no timing errado. Então você dá uma observadinha no seu bebê, vai ajudar. No meu grupo do Telegram eu tenho a tabela de observação, tenho essas tabelas de sinais e tal. E na aula eu também vou disponibilizar. Que aí você começa a entender melhor o timing. Porque às vezes a gente tá levando, sei lá, a cada 30 minutos, porque costumava ser mais ou menos a dinâmica ali, mas de repente agora ela já tá segurando 35 minutos, sabe? E aí a gente precisa entender esse pra voltar em sincronia, né? Então a gente às vezes oferece, mas ela ainda não precisa tanto assim. E aí na hora que a gente solta, que aí ela vai querer fazer. E muitas vezes ela pode não estar confortável na posição, no lugar. Com 3 meses. Dependendo se ela estiver muito pesada, talvez você e ela estão meio incomodadas. Então tenta mudar a posição, o lugar, o jeito, que às vezes ela acaba conseguindo relaxar melhor. E fica de olho. Como faz pra entrar no grupo do Telegram? No link da minha bio vai ter... Nossa, já vai dar meu tempo aqui. Ah, não, já deu meia hora. Nossa, como eu falo. No link da minha bio tem vários links, né? Um é grupo Vá Sem Fralda do Telegram. Algo assim, é o meu grupo do Telegram. Lá tem todas essas tabelas, eu sempre divulgo coisa lá. Ele sempre tem benefícios. O penico ou o vaso atrapalha o frio? Deixando o bebê irritado para evacuar? Você diz o toque do pinico, às vezes tem bebê que tem resistência a sentar no pinico ou no vaso por causa do gelado, né? Do plástico. Então, principalmente recém-nascido, às vezes você encosta, ele vai ficar bem irritado. E se tiver no inverno, a maioria acaba recusando por causa do frio. Então, eu mostrei, tem nos meus destaques, como fazer uma capa pro pinico improvisada. Ou você pode comprar, mas aí é importado, né? Mas dá pra fazer uma capa, achar uma forma de colocar uma capa mesmo, né? Um pano, algo assim, pra não ficar frio. É uma amizade muito bonita da higiene natural com as fraldas de pano. Estamos entrando no 8º mês e com um pouco pensativa sobre a dinâmica das fraldas ecológicas. Descobrir a higiene natural foi um conforto pro coração. As fraldas de pano são lindas até que você tem um bebê de 1 ano, 1 ano e meio fazendo uns cocô desse tamanho na fralda. E você tendo que limpar. Então a higiene natural vai prevenir que você tenha que limpar cocô de criança andando. É uma bênção, gente do céu. Quando é dia de vacina, existe uma posição diferente? Quando é vacina, gente, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com a perninha. Quando minha filha nasceu, eu fiquei com medo de posicionar, né? Eu falei, tá com a perninha doendo, aquela de 2 meses, né? Eu falei, tá com a perninha doendo, não vai querer aceitar, tal. Mas eu vi que ela queria fazer cocô e que ela não conseguia fazer do jeito que ela tava. Então eu falei, vou segurar, né? E ela aceitou, ela preferiu segurar na perninha do que fazer o cocô, né? Numa posição ruim. Então tenta não segurar muito, não pôr muito o apoio no braço, sabe? Na perninha. Deixa ela mais suportada, de repente num potinho, ou num pinico, ou no colo mesmo. Deixa o apoio mais na bundinha, mais no tronco e menos na coxinha. Peraí que tem uma pergunta aqui.
Então, gente, estão perguntando da aula aqui. É o seguinte, a nossa aula já tá lá no portal, vai ser pela Hotmart. Já postei a aula, já tem aulas bônus aí, a da Ana Lúcia. Tem uma aula da Daiane Rios, que é hipnoterapeuta de mães e trabalha com atividade de qualidade. Então ela fez uma aula muito legal sobre ciclo de hábitos. É uma aula que ela disponibilizou aí para o nosso grupo de desfraude pago, o Despertar para a Higiene Natural. Então vai ser algo que ela liberou para eu passar para vocês, que vai ajudar, porque eu falo, é o hábito, né? Se a gente ensinar já desde o início, introduz a higiene natural no hábito, na rotina do nosso filho, fica muito tranquilo. Então ela vai falar sobre o ciclo hábito. A Ana Lúcia, ela é consultora em criação com conexão, e isso engloba a higiene natural. Então ela fez uma aula super legal sobre a higiene natural e a conexão, isso que a gente estava falando, sobre você se conectar com seu filho, sobre entender um pouco de intuição também. Então, tá muito legal. Nossa aula deu 2 horas de aula, gente. Eu tentei ser o mais breve possível, mas deu 2 horas e super prática, né? Eu mostrei pra vocês eu falei pra vocês que vai ter foto, vai ter dos acessórios, de tudo, das posições, vai ter vídeo. Então, a ideia aqui, eu não vou falar pra vocês, não vou ficar falando o que é higiene natural, por que funciona, das questões fisiológicas, históricas, culturais, que a gente sempre costuma falar aqui, né? Eu vou falar da prática mesmo, que é aquilo que eu queria ter sabido, né? Porque a gente entende, quero praticar higiene natural, já entendi, mas e aí, na prática, como que funciona, né? Então eu vou falar isso, eu falei, né? Tá lá disponível pra vocês. Só que temos um problema, galera. Eu sou mãe, eu tô 24 horas com minha filha também aqui na quarentena, e assim, eu tô fazendo isso de madrugada e eu não manjo dessas tecnologias, desses negócios técnicos, então eu tô ralando pra dar conta de fazer. E aí a gente teve um problema no link de venda, tá? Então a página tá pronta, de venda também tá tudo pronto, mas estamos com um erro no processo de compra.